Direção defensiva, outra matéria muito gostosa de estudar, cai demais em prova e você vai defensiva, outra matéria muito gostosa de estudar, cai demais em prova e você vai usar muito durante o tempo que você estiver dirigindo. Vamos ver? O que é direção defensiva, hein? É o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo condutor com o objetivo de prevenir ou minimizar os acidentes de trânsito e suas consequências. Tudo que você puder fazer para evitar um acidente ou uma situação de risco é direção defensiva, mesmo que o direito seja seu e o outro esteja errado. Percebam aqui que o motorista defensivo abre mão do seu direito no trânsito de modo a priorizar o quê? A segurança, o bem-estar e a vida. Como é que é um motorista defensivo, hein? Quais são as características dele? Olha, ele é educado, gentil e cortês, ele conhece e respeita os seus direitos e deveres, prefere a segurança à razão, geralmente é um bom cidadão, respeita as leis de trânsito, é prudente, sensato e amigo. Ou seja, ele é um motorista bacana que você vai se tornar daqui uns dias. Já ouviram falar do método básico para dirigir dentro da direção defensiva? Existe a técnica preventiva e a corretiva. Vamos conhecer elas? A preventiva é aquela onde o condutor antecipa o risco, ele pensa antes de acontecer. Enquanto na corretiva, ele não antecipa, espera acontecer para depois reagir. Na preventiva, o risco é menor. Por quê? Porque ele já pensou antes, enquanto na corretiva, obviamente, o risco é maior. Se ele antecipou o risco e o risco é menor, certamente isso vai exigir dele também pouca habilidade. E lá na corretiva, muita habilidade. Vai ter que ser um ninja para evitar o acidente. Claro que a preventiva é a recomendável e a corretiva é não recomendável. Um exemplozinho prático fácil de vocês entenderem, preventiva e corretiva. Imagina o ônibus, parou na sua frente e começou a desembarcar pessoas. Se você imagina que alguém possa atravessar na sua frente, você já diminui a velocidade, já fica atento. Isso é preventivo. Se porventura alguém entrar na frente, você já estava esperando por aquilo, já estava com o pezinho no freio, já estava devagar, tudo ficou mais fácil, os riscos diminuíram. O corretivo não, ele espera o passageiro entrar na frente, claro que o passageiro está errado, não é o corretivo, mas ele agiu de forma corretiva, ele não previu a situação, ele teve que agir com muita habilidade, sob alto risco, em cima da hora, para evitar o acidente, e é claro que isso não é recomendável. Tem também os fundamentos do condutor defensivo, eu chamo de 5 pilares. Tá vendo aqui, ó, em vermelhinho, ó, lê de cima para baixo aqui, ó, chá, PD ou chá para 2, do jeito que você preferir memorizar, mas memorizem isso, tá? Chá para 2, chá PD. Isso é o quê? São as iniciais das palavras conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Esses são 5 fundamentos do condutor defensivo. Conhece o quê? Regras e leis de trânsito. Habilidade para quê? Para dominar o veículo. Atenção difusa e adequada. Existem 3 ou mais tipos de atenção adotados pelo motorista. A difusa é a correta, é aquela onde presta atenção em todos os pontos necessários a dirigir o veículo. Olhou para o som do veículo para mexer ali no multimídia? Isso já não é atenção difusa, isso é atenção dispersiva. Acaba tirando ali a atenção dele do foco principal, que é dirigir. Outra coisa, outro tipo de atenção comum, muito adotado pelos motoristas, é a tal da atenção fixa. É aquele que só olha num ponto, só olha para frente, ou então vai fazer uma ultrapassagem, só olha para a contramão e esquece de olhar o restante. Também não é uma atenção adequada. Difusa, anotaram aí? É a adequada. A previsão para quê? Para antecipar-se às situações de risco, ser um motorista preventivo. E decisão para quê? Para ter convicção quando for agir. A preferência é sua? Vai. Não é? Espera. A preferência é sua, mas o outro não parou? Então para. Isso é decisão, é ter convicção na hora de reagir, ok? Já ouviram falar de automatismos? Não? Se você já dirige, meu amigo, certamente você tem vários. São ações executadas pelo condutor de maneira inconsciente ou involuntária. Ele não pensa, ele não quer, mas ele faz. Existem automatismos corretos, obviamente, mas na maioria das vezes eles são incorretos. Olha, a palavra automatismo já remete ao entendimento. Automático, você faz sem perceber. Se você acostumou a mudar a marcha pegando a alavanca de um jeito, aquilo fica automático, você não precisa mais olhar para a alavanca. Se foi da maneira correta, ótimo, você desenvolveu um automatismo correto. Agora, se foi da maneira errada, você desenvolveu um automatismo incorreto e vai errar muita marcha e vai passar muita raiva na hora de fazer as suas aulas de direção. Então, o automatismo, já sabem, é da maneira correta. Vamos ver aqui alguns exemplos.
Posicionamento das mãos ao volante. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um desenho de um volante aqui para a gente saber qual que é a posição correta. Correta utilização dos pedais. Postura ao dirigir. Ajustar corretamente o banco, os retrovisores, colocar o cinto e tudo mais. Incorretos em permanecer com a mão fora do volante. Aquela pessoa que vai mudar a marcha e deixa a mão na alavanca, por exemplo. Descansar o pé no pedal da embreagem. Também não pode. Mudou a marcha, tira o pé da embreagem. Vai parar o veículo, debreie no início da parada. Gente, eu sei que tem instrutor de autoescola que ensina isso, mas vai parar, primeiro freia, depois debreia. Ah, mas o carro vai morrer. Não morre. Vai lá nos nossos vídeos de direção no canal youtube.com/legtrânsito, que você vai ver a gente mostrando como parar o veículo, pisando primeiro no freio, depois na embreagem e ele não morrendo. Então tá, nós falamos aqui de posicionamento das mãos ao volante. Aqui tem a ilustração mostrando a posição adequada das mãos ao volante. Mas aqui eu coloquei um volante com horas. Olha, vai dar 1 hora até as 12 horas. Para quê? Porque em prova estão usando muito essa referência. Olha, qual que é a posição correta das mãos ao volante? Se comparado a um relógio de ponteiros. Você vai ficar com a mão aqui e a outra aqui, correto? Que horas são essas, gente? Olha aqui. Isso é 9h15, certo? Por isso, se perguntar na sua prova, posicionamento das mãos ao volante em relação ao relógio de ponteiros, 9h15. Já estão sabendo. Olha o pezinho apoiado na embreagem aqui, ó, automatismo incorreto, não pode. Alguns equipamentos de segurança aí, ó, encosto de cabeça tem que ser regulado na altura das orelhas. Percebam aqui na ilustração do boneco, ó, na altura dos olhos, na linha dos olhos, passando pela orelha. Essa é a posição que deve ficar o encosto de cabeça. Mas porventura alguém colidir com a traseira do seu carro, quando a sua cabeça for projetada para trás, não lesionar a sua coluna cervical. Ela aqui evita o quê? O efeito chicote, que é aquele lance do carro bateu, a sua cabeça dá uma lambada e vai para trás como se fosse um chicote. Olha o airbag, também é um dispositivo. Teve a colisão, protegeu o quê? O tórax e a face do condutor. Cinto de segurança nós temos alguns tipos. Tem o pélvico, esse que pega só na pelvis, região subabdominal. Tem o de 2 pontos, que é o torácico. Tem o de 3 pontos, ó, 1, 2, 3. É o recomendável, que normalmente a gente encontra nos veículos. E tem o de 3 pontos retrátil. É aquele que já adere ao seu corpo, ajusta o seu corpo automaticamente. Claro que essa parte que vocês estão vendo aqui, ela fica dentro da carroceria do veículo, você não vê. Mas ela aqui tem tipo uma mola que puxa o cinto, ajustando ele ao seu corpo. Se o cinto não for retrátil, a folga máxima é de 1 a 2 dedos. Para que serve o cinto? Para evitar o arremesso do passageiro ou do condutor para fora do veículo. Em capotagens é muito comum a gente ver gente sendo arremessada pela janela. Mulheres grávidas precisam usar o cinto? Claro, gente. Cinto de 3 pontos aqui, ó. A parte torácica normal, passando aqui na região torácica. Enquanto a parte subabdominal passa por baixo da barriga. Gente, quais são as principais causas de acidentes, hein? Imperícia, imprudência e negligência. Guardem bem essas 3 palavrinhas. O que é imperícia? Falta de habilidade, falta de treinamento, domínio com o veículo, falta de noção de espaço. Quer ver um exemplo de imperícia? A pessoa vai fazer uma baliza, não sabe se o carro cabe dentro da vaga ou não. Muitas vezes a vaga é muito grande, ele está lá manobrando para frente e para trás toda a vida. Tudo bem, se for só manobrar para frente e para trás toda a vida, não tem problema. O problema é quando não cabe na vaga e ele esbarra no carro da frente, no de trás. Isso é imperícia. E a imprudência? A imprudência é quando ele pratica ato inseguro. São ações. Imagine, ele avançou o sinal vermelho. É uma imprudência. Ele praticou uma ação insegura. Ele, o condutor. Ah, ele excedeu a velocidade máxima. É uma imprudência. E a negligência? A negligência é quando ele é indiferente às condições adversas. Por exemplo, ele está muito cansado, com muito sono. Ainda assim, insiste em assumir a direção do veículo. Isso é uma negligência. Outro exemplo, pneus estão carecas. Ah, ele vai devagarinho, não tem problema. Bom, ele indo devagar e não está praticando um ato inseguro. Então não é uma imprudência. Mas é uma negligência, porque os pneus estão carecas, isso é perigoso e é infração de trânsito. Aderência. Aderência é a capacidade de atrito do pneu com o pavimento. É a capacidade que o pneu tem de agarrar ali, de se prender ao pavimento. Obviamente, você vai entender o que é aderência com alguns exemplos. Quer ver? Ó, se você está com um pneu novo e com um pneu desgastado, qual deles oferece maior aderência, maior capacidade de se prender ao chão? Pneu novo. Se você está numa pista asfaltada ou então sem asfalto, sem pavimentação,
qual que vai oferecer maior aderência? A pista asfaltada. Se você está numa pista molhada e numa pista seca, a pista seca oferece maior aderência. Então, entendeu o que é aderência? É a capacidade do veículo se prender ali, o pneu se prender ao chão. E aqui a gente vai falar de alguns fatores que interferem diretamente na aderência. A aderência está diretamente ligada a quê? Hein? Calibragem correta. Então vejam aqui um exemplo de pneu subcalibrado. O que é sub? Sub é calibragem abaixo da pressão adequada. Pneus subcalibrados, eles ficam assim, olha, dando cintura no pneu aqui, ó. Esse pneu, ele tende a desgastar mais as laterais aqui da banda de rodagem e ele vai preservar aqui esse centro do pneu. Esse pneu, ele nessa condição, você vai ter uma perda da qualidade aqui da aderência. Esse veículo não vai aderir adequadamente ao pavimento, inclusive vai consumir mais combustível, tá? Um pneu nessas condições exige do motor um pouco mais de força para o veículo se deslocar, consome inclusive mais combustível. Então, subcalibragem é falta de pressão. Onde você deveria ter ali 30 libras no pneu, você tinha 20, 10, por incrível que pareça. Eu já vi pessoas andando aí com 10 libras de pressão num pneu e ele não percebia isso. O carro não desenvolve, fica pesado, consome mais combustível. Pneus é algo que a gente tem que calibrar semanalmente, pelo menos, tá? Aqui nós temos uma sobrecalibragem. Sub é quando está abaixo da pressão. Sobre é quando a gente está acima. Tem mais pressão de ar aqui dentro que deveria. Onde deveria ser 30 libras, estava 40. É um exemplo. Óbvio que 40 é exagero, talvez 32, 34 libras. O que acontece? Esse pneu desgasta mais no centro da banda de rodagem, preservando as laterais. Ele também vai ter uma perda de eficácia aí na aderência. Esse veículo não vai gastar mais combustível, tá? Até porque vai estar até quicando, né, no asfalto, tão solto que ele vai estar. Ele não vai gastar mais combustível, não tem esse problema, mas ele vai desgastar os pneus aqui de forma irregular, vai gastar o centro aqui da banda de rodagem e vai perder capacidade de aderência. Agora, a pressão correta, aí é a pressão adequada. Você vai olhar lá no manual, se o manual do seu veículo está indicando 30 libras para os pneus de trás e 28 para os pneus da frente, é exatamente assim que você vai fazer. É importante observar também que essa pressão dos pneus, a calibragem, ela é variável, ela varia conforme a condição que você vai conduzir o veículo. Se você vai fazer uma viagem em pista pavimentada, é uma calibragem. Se é pista não pavimentada, inclusive se for uma estrada sem pavimentação e molhada com lama, é outra calibragem. Se você está numa rodovia, carro vazio, só você dirigindo, é uma calibragem. Se o carro está cheio, você mais 5 pessoas, inclusive com bagagem, é outra calibragem. Então tem que olhar no manual do veículo. Na sua prova do Detran, nunca vai perguntar assim, qual que é a calibragem dos pneus. Pode até perguntar qual que é a calibragem padrão, né? É 28 e 30. Essa é a calibragem padrão. Mas mesmo assim eu nunca vi perguntar não, calibragem padrão não. Por quê? Porque não tem como ser taxativo ali na calibragem. Vai depender do tipo do pneu, do tipo do veículo, da condição que esse veículo vai ser usado, da circunstância, né? Se é vazio, se é pesado, se é em via pavimentada ou não pavimentada, se é pista seca ou pista molhada. Tem uma série de variáveis, mas tudo isso você encontra no manual do proprietário. Então é muito comum a gente ver em prova o seguinte, calibrar os pneus conforme a orientação do manual de fabricante do veículo ou do proprietário. Agora a gente vai falar aqui sobre o estado de conservação dos pneus. Como é que a gente sabe que um pneu já está na hora de ser trocado? É por essa indicação aqui, tá vendo essa siglazinha aqui, ó, TWI? Isso é uma sigla em inglês que significa Tread Wear Indicator, parece até aqueles comerciais da Tabajara, né? Tread Wear Indicator, mas é o que significa, é o TWI. Eu preciso saber o que isso significa em inglês? Não, não precisa não, só estou dizendo aqui para você ficar ciente. Mas é um limitador de desgaste, vamos traduzir isso aqui para o português, né? É um indicativo de desgaste do pneu. Cadê ele? Ele está aqui, ó. Você está vendo esse alto relevo? Se você vier aqui por dentro do friso do pneu aqui, ó, se você pegar a chave do veículo e passar aqui, ó, quando chegar nesse ponto aqui, você vai ver que tem um alto relevozinho aqui, ó. Esse alto relevo é a borracha um pouquinho mais alta aqui que o friso,
demonstrando aqui o TWI. Esse alto relevo, ele tem 1,6 milímetros de alto relevo aqui, de protusão aqui dentro do friso. O que significa isso? Quando você compra um pneu novinho, né, a banda de rodagem dele cá em cima aqui, ó, até no fundo, ó, ela vai ter aqui, ó, aproximadamente 8 milímetros de profundidade. Isso aqui. Ele vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando. Quando ele chega a 1,6 milímetros, é exatamente na hora que o desgaste chega aqui no TWI, esse indicador. E ele tem vários pontos, olha, tem aqui também, ó, tem aqui também, tem aqui também. Se você olhar com atenção na lateral do pneu, você vai ver a sigla TWI escrita em algum lugar. Quando você vê aquela sigla, você já pode saber que os indicadores estão ali naquela direção do pneu. Então você pega a chave do carro, passa aqui e você vai sentir onde é que está o TWI. Se a banda de rodagem já tiver desgastado ao ponto de chegar no TWI, significa que você tem que trocar o pneu. Porque um pneu com medida de banda de rodagem inferior, que é menor que 1,6 milímetros, se a banda de rodagem estiver com menos de 1,6 milímetros, é infração de trânsito grave, que é conduzir o veículo em mau estado de conservação. Isso é 5 pontos no prontuário e o veículo vai ficar retido até a regularização do problema. Prestem muita atenção nesse nome aqui, ó, aquaplanagem. Pode também ser chamada de hidroplanagem. O que é isso? É quando o veículo perde o contato com o pavimento em razão de uma fina camada d'água entre a superfície da pista e os pneus. Não é poça d'água, não. Poça d'água acontece outro fenômeno, que é o travamento das rodas. É um espelho d'água, uma camadinha fina. Normalmente vai acontecer aonde? Em pista plana, onde o escoamento da água não é adequado. Passou ali acima de 60 km por hora, o veículo já corre o risco de aquaplanar. O que fazer? Reduzir a marcha e movimentar levemente a direção para tentar retomar a aderência. O que não fazer? Frear. Prestem bem atenção nisso. Frear com o veículo aquaplanando, de jeito nenhum. Virar bruscamente a direção, nem no sonho. Como é que você sabe se o veículo está aquaplanando ou não? Olha o retrovisor interno. Se ele estiver deixando rastro na pista, é porque ele está cortando a água e está tendo contato com o chão. Se não está deixando rastro, não pise no freio, porque o seu veículo está aquaplanando. É o seguinte, esse ponto aqui, transferência de massa, demanda um pouco mais de atenção. Então vai lá, toma sua água, refresca a cabeça e volta cá porque a gente vai falar desse assunto já. Transferência de massa, o que é isso? É quando o peso do veículo se concentra no eixo da frente ou de trás. Como é que isso pode acontecer? Se você freia, por exemplo, o peso vai todo para frente. Se você acelera, o peso vai para trás. Isso é transferência de massa e é o que a gente vai estudar agora. A primeira coisa que a gente precisa saber é que isso tem nome e tem que guardar esses nomes. Subestersante e sobreestersante. Subestersante é quando o veículo está em aceleração. O que acontece? O peso vai para trás. Se o peso vai para trás, ele perde peso na frente e normalmente ele tende a desgarrar a frente. Desgarrando a frente, ele é jogado para fora da curva e age sobre ele a força centrífuga. Complicado? Volta o vídeo, assiste de novo. Tem que aprender. Vamos ver agora o sobreestersante. Bom, se o subestersante é veículo em aceleração, o sobreestersante é o veículo em desaceleração, frenagem. Se acelerando o peso vai para trás, desacelerando o peso vai para frente. Claro, se o peso foi para frente, ele perde peso atrás. Consequentemente, ele vai desgarrar a traseira e é jogado para dentro da curva. Age sobre ele a força centrípeta. Sobreestersante está relacionado à força centrípeta, que joga o veículo para dentro da curva, enquanto o subestersante está relacionado à força centrífuga, que joga o veículo para fora da curva. Presta atenção no macetinho aqui, ó. Se ele acelerou, o peso vai para trás. Imagina você na garupa de uma motocicleta. Se o piloto acelera, você vai para onde? Para trás. Então acelerou, peso para trás. Se o peso foi para trás, ele perdeu peso na frente, então vai desgarrar a frente. Desgarrou a frente, que começa com F, ele é jogado para dentro ou para fora da curva? Ele é jogado para fora, que também começa com F. Qual lei da física que age sobre ele? A centrífuga, que também tem o F aqui, ó. Fuga. Fuga é para fora, enquanto o
pé tá é para dentro. Guarda esse macetinho, isso vai ajudar demais na hora da prova, hein? Condições adversas são situações encontradas quando o condutor está dirigindo. Isso pode proporcionar risco, claro. Condições de luz, tempo, via ou pista, trânsito, o veículo e o condutor. Condição de luz, ofuscamento, o sol batendo no olho do motorista, ou então farol alto, pegou no olho dele, ou então a falta de luz entre o entardecer e o anoitecer, liga os faróis, pouco resultado, é chamado de penumbra, é condição luz que pode oferecer risco. E o tempo? Chuva, calor, frio, vento, via ou pista, cheia de buraco, curva, sem acostamento, mato dentro da pista, sinalização ruim, quer mais alguma coisa? O trânsito, congestionado demais, irrita o motorista, buzinaço e tudo mais. Mas se estiver livre também ele corre demais. Então a circunstância trânsito, de um jeito ou de outro, acaba sendo risco a depender do comportamento do motorista. E o veículo? Mau estado de conservação, pneus carecas ou mal calibrados, também é risco. E o condutor? Cansado, com sono, fadigado, devendo, tomou chifre. Chifre não, tô brincando. Ou seja, tá valendo também. Enfim, essas são as condições adversas que podem, ou certamente vão oferecer risco para o condutor na hora que estiver dirigindo. Então, atentos a ela. Tipos de colisões. Essa palavra colisões é uma palavra bem técnica. Normalmente o pessoal fala que bateu, bateu no outro veículo. Não tá. Bateu no veículo da frente, está aqui. O que você pode fazer para evitar? Manter distância, claro, né? Mas distância de 2 segundos, como é que funciona isso? Aqui embaixo no desenho está mostrando direitinho. Observa o veículo que está na frente. Quando ele passar por uma referência qualquer, aqui tem uma árvore, mas poderia ser um quebra-mola, uma placa, qualquer coisa. Você vai contar 2 segundos para depois você passar também. Por que o motorista que contou 51, 52? Se ele contar 1, 2, ele conta muito rápido, né? O ideal seria que ele contasse 51.001, 51.002, né? Mas deu para entender, né? Observar o trânsito à frente do veículo que o precede. O veículo que o precede está na sua frente. Então, presta atenção lá na frente dele. Você viu que tem alguém atravessando lá inesperadamente, você já sabe que ele vai frear, você também freia aqui atrás. São as providências que pode evitar colisão com o veículo da frente. Também ficar atento aos sinais que o veículo da frente emite. Pisou no freio, as luzes de freio dele vão acender. Deu uma seta para a direita, para a esquerda, um sinal de braço, sempre ligado nisso aí. E a colisão com o veículo de trás? Agora é alguém que bateu na traseira do seu carro, né? O que você pode fazer para evitar isso? Não parar bruscamente. Se você freia bruscamente, a chance de alguém bater na traseira do seu carro é muito grande. Outra coisa, defina o seu trajeto e sinalize as suas intenções. Não fique em dúvida não. E na hora que for fazer a manobra, sinalizar. Sendo assim, quem vem atrás não vai ser surpreendido e vai diminuir a chance de ele bater na traseira do seu carro. Colou na traseira? Facilite a ultrapassagem dele. Por incrível que pareça, a gente ainda tem muito motorista no trânsito que pensa que está brincando de videogame. Alguém chegou atrás dele, colou ali, a pessoa piscou um farol, deu uma buzinada e fica irritado, pensa assim, não vou dar passagem, isso é apressadinho. Gente, o risco é para você também. Não cabe a você ficar fiscalizando o que os outros estão fazendo de certo ou errado, não. Chegou atrás, é seu dever. Pula para a faixa da direita, para o cantinho, deixa ele ultrapassar. Colisão frente com frente. Nossa, essa é perigosa, hein? Porque soma a velocidade dos dois veículos. Cada um tiver 80 por hora, a pancada é de 160. Acontece principalmente nas ultrapassagens. Por isso, olha, só ultrapassar com segurança e aonde for permitido. Olha aqui essa colisão frontal. Tá na cara que foi ultrapassagem em local proibido, né? Olha a linha dupla contínua aí, ó. Independente de quem estava ultrapassando, estava errado, porque aqui não pode ir em nenhuma das duas direções. Entrar nas curvas com velocidade moderada, entra correndo demais, perde o controle, vai para a contramão e bate quem vem em sentido contrário. Respeitar os limites de velocidade e demais condições da via. Por quê? Porque a força do impacto corresponde à soma das velocidades. Falei isso logo na abertura do slide. Colisão nos cruzamentos, por que acontece? A pessoa não diminuiu a velocidade, então reduz a velocidade ao transpor o cruzamento. Olhe para os dois lados, mas olhe primeiro para a esquerda, porque é a mão de direção que você vai atingir primeiro quando estiver transpondo o cruzamento. Aproximar-se com o pé no pedal de freio. Imagine, você está chegando no cruzamento com o pé no acelerador e aproxima alguém de surpresa na sua frente, você tem que tirar o pé do acelerador e levar no freio. Isso chama tempo de reação. Nós vamos falar melhor daqui a pouquinho sobre isso. Vocês vão ver que isso demanda um tempo. E esse tempo, o veículo já percorre alguns metros e o acidente acontece. Então vai chegar no cruzamento, tira o pé do acelerador e posiciona ele no freio. Não precisa frear não, é só posicionar o pé no freio. Sendo assim, você já elimina esse tempo de reação e a parada é muito mais rápida.
Lembrando, gente, que aqui, ó, um terço dos acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos. Colisão nas ultrapassagens. O que pode ser feito? Observar as condições de segurança, espaço, visibilidade. Olha essa ultrapassagem aqui, que coisa horrorosa. Faixa dupla contínua, o camarada entra ultrapassando. Não pode. Só ultrapassar em locais permitidos. É a segunda dica aqui, ó. Manter distância lateral quando estiver ultrapassando os veículos. Colisão misteriosa. Já ouviram falar desse tipo de colisão? Parece até piada, né? É aquela que envolve apenas um veículo. Prestem bem atenção nessa característica. Ela envolve apenas um veículo. É a colisão misteriosa. As causas são desconhecidas, por isso que ela é chamada de misteriosa. E o acidente normalmente é grave. Por que acidente grave? Se o condutor ou os ocupantes ali sobreviverem ou tiverem condições de contar o que aconteceu, deixa de ser misteriosa, né? Colisão com objeto fixo. Olha o camarada batendo aqui na haste da placa ou do semáforo. Quase sempre a culpa é exclusivamente do condutor. Causas como falta de atenção, excesso de velocidade, são os motivos desse tipo de colisão. É muito comum em condutores alcoolizados ou com sono. E uma outra situação muito comum nos dias atuais é o tal do zap-zap enquanto está dirigindo. Olhou para o zap-zap, perdeu o controle e bateu no poste. Colisão com ciclistas. Respeite a distância lateral de segurança do ciclista. Já aprendemos lá nas normas de circulação. É 1,5 m que você deve manter de distância do ciclista. Mantenha-os em seu campo de visão, sempre de olho neles. E os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados. Lembram que a gente viu isso lá na parte de norma de circulação? Pois é. E o pedestre, quais são os cuidados que a gente deve ter com ele? Os veículos são responsáveis pela segurança dos pedestres. Isso também está lá na parte de normas. Dê sempre a preferência para ele, mesmo quando ele estiver fazendo besteira, atravessando fora da faixa ou permanecendo na pista. Seja educado, gentil e cortês com os pedestres, afinal ele é o lado mais fraco. Respeite a faixa de segurança, faixa de pedestres. Tem pedestre querendo atravessar? Pare e deixe ele passar. Manobra de marcha ré é outro dilema, gente. Evite esse tipo de manobra. Só quando não tiver jeito mesmo, aí você usa. Não se aproxime de esquinas utilizando marcha ré. Antes de realizar qualquer manobra de marcha ré, primeiro dá uma olhada ao redor do veículo, principalmente na parte traseira. Para veículos de grande porte, só executar esse tipo de manobra com auxílio de manobrista. E colisão com as motocicletas. Aumente a distância de segmento das motocicletas. Os movimentos delas são mais bruscos, elas param e arrancam muito mais rapidamente. Não dispute espaço com motocicleta. Chegou? Deixa passar. Olhe com muita atenção antes de mudar de faixa, porque a coisa mais comum que acontece é motorista fechando o motociclista. Lembre-se, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores. Não confie somente nos retrovisores, movimente a cabeça para olhar o trânsito. E cuidado ao abrir a porta. Claro, olha aqui no desenho. Vocês já ouviram falar de colisão de um trem com um outro veículo? Parece pouco provável, não é? Mas acontece. Vem comigo que eu vou mostrar. Para evitar esse tipo de colisão, o condutor deve fazer o quê? Antes de transpor uma passagem de nível, nós já sabemos que passagem de nível é a linha férrea, pare, olhe e escute. Jamais atravesse se os sinais estiverem fechados. Jamais atravesse se os sinais estiverem fechados. Não mude a marcha durante a transposição da ferrovia. Ao tentar mudar a marcha, por exemplo, de primeira para segunda, pode cair numa quarta e o carro morrer. Eu acho que você não vai querer que isso aconteça, né? Com veículos de grande porte, o que pode ser feito? Mantenha-se no campo de visão do motorista do veículo de grande porte. Evite ficar andando atrás exatamente. Posicione-se sempre de um lado ou de outro para ele poder te ver pelos retrovisores dele. Respeite as distâncias de segurança, claro. Tenha paciência para aguardar a oportunidade ideal para uma possível ultrapassagem. Prestem muita atenção nesse esqueminha aqui porque ele é interessante e é cobrado em prova. Nós temos aqui um automóvel transitando por uma rodovia, pavimentação boa, pista seca, tudo favorável. Ele está a velocidade de 80 km por hora. Nesse ponto, ele vê um perigo aqui na frente. Vamos dizer, um pedestre. Do momento que ele vê o perigo, até ele tirar o pé do acelerador e levar no freio, ele percorreu essa distância aqui. Ele veio até esse ponto e chama-se tempo de percepção e reação. Ele percebeu o perigo e reagiu, tirou o pé do acelerador e levou no freio.
A 80 km por hora, ele percorreu aproximadamente 17 metros só nesse tempo de percepção e reação. Ao acionar o freio, nesse ponto, o veículo não para imediatamente. Ele ainda vai gastar aproximadamente 2 segundos até a imobilização total. Esses 2 segundos a esta velocidade vai dar aproximadamente 30 metros. Quando a gente soma o tempo de percepção-reação com o tempo de frenagem, a gente tem o tempo ou distância total de parada. Ou seja, daqui até aqui é o tempo total de parada. Guardem bem esses 3 conceitos. Viu o perigo? Levou o pé no freio, chama-se tempo de percepção, reação. Pisou no freio, o veículo ainda percorre alguns metros, chama-se tempo de frenagem. Quando a gente soma tudo, chama tempo total de parada. Numa frenagem de emergência, como a gente deve proceder? Bloqueie o corpo, firmando o pé esquerdo no assoalho do veículo, lá do lado da embreagem. Por isso que a gente não pode, inclusive, andar com o pé apoiado na embreagem, que é para não perder ali o apoio. Mantenha o veículo em linha reta, evite ficar movimentando de direção. Freie fortemente, porém a força sobre o sistema de freios não pode ser superior ao atrito dos pneus com o pavimento. Com o passar do tempo, com a experiência e habilidade, você vai passar a sentir isso, você vai frear e vai perceber se o carro está travando as rodas ou não. Se travar, tem que aliviar o pé do freio. Atualmente, desde 2014, os veículos já passaram a ser fabricados com o ABS, e o freio ABS evita esse travamento das rodas, ou seja, esse ponto aqui você já está liberado. Então eu disse, se as rodas travarem, alivia o pé do pedal de freio. Só acione a embreagem ao final da parada. Passando em alagamentos. Olha, a primeira coisa que a gente deve observar é o que está na tarja amarela. Não passe por alagamentos cujo volume d'água esteja acima da metade da roda do seu veículo, ou seja, do chão até uns 30 centímetros no máximo. Vai passar? Engrene a primeira marcha e entre acelerando tudo que puder, que é para jogar a compressão para fora e evitar que entre água pelo escapamento. Não mude a marcha durante a passagem pelo alagamento. Vai passar por nuvens de fumaça? Olha, evite passar quando a fumaça estiver muito densa. Está conseguindo ver absolutamente nada? Melhor não entrar. Caso seja inevitável, acenda os faróis, feche os vidros e passe devagar. Não pare dentro da nuvem de fumaça e também não freie bruscamente. Direção defensiva para motociclistas. Quais são os fatores de risco que os motociclistas encontram? Mudança constante de faixa, ou seja, muda para lá, para cá, além de usar aqui a linha divisória de faixas como pista para ele, né? O que na verdade não é certo. Imprime velocidade incompatível com a segurança, ultrapassa pela direita, transita em corredores de veículos, que foi o que eu acabei de falar aqui, não respeita as distâncias regulamentares de segurança, ou seja, não dá aqui a distância de segurança lateral adequada, perde-se do campo de visão dos demais condutores. Estão vendo, senhores candidatos à habilitação A para motocicleta? Cuidado com esses fatores que já são uma febre aí entre os motociclistas no trânsito. Tente entender esses fatores de risco e compreender que atualmente mais de 50% dos acidentes de trânsito acontecem com as motocicletas, tá? Ainda para o motociclista, vendo obstáculos e sendo inevitável o confronto, faça o seguinte, mantenha a motocicleta em linha reta. Erga-se do assento e flexione as pernas e cotovelos. Não freie nem acelere, apenas deixe passar. Hilária a figurinha aqui, né? Tá o burrinho aqui do lado, colocou a perna para derrubar o motociclista. E a cobra e o lagarto aqui do lado dando a nota 10, nota 9,5, brincadeiras à parte. Gente, frenagem para motocicletas, quase todo mundo faz errado. Presta atenção nessa informação aqui, ó. 70% da capacidade de frenagem de uma motocicleta está em seu freio dianteiro, portanto, utilize corretamente os freios. Tem que usar o da frente e o de trás, em maior proporção da frente. E aqui nós temos gráficos mostrando como é que funciona essa questão da frenagem. Esses motociclistas estão a 50 km por hora, esse primeiro usou o freio dianteiro e traseiro. Ele parou em qual distância? 18 metros. Esse outro aqui usou só o freio dianteiro, parou em 24 metros. E esse último usou só o freio traseiro. Qual foi a distância que ele gastou? 35 metros. Vai passar pelo cruzamento? Primeira coisa, reduz a velocidade. Tem que diminuir mesmo, não entra confiante não. Fica com os freios em posição de acionamento, já com o pé e a mão no freio. Precisou, já elimina o tempo de reação, né? O veículo já imobiliza mais rapidamente. E na hora de transpor o cruzamento, olhe primeiro para a esquerda. Por quê? Você está vindo com a sua motocicleta aqui. Quando você chega nesse ponto, você atinge primeiro a faixa de quem vem pela esquerda.
Depois é que você vai atingir a faixa de quem vem pela direita. Por isso, olhar primeiro para a esquerda. Claro que em cruzamentos onde a via transversal é de mão dupla, porque vem veículo de um lado ou de outro. Se viesse veículo só da direita, você olharia primeiro para a direita. O motociclista encontra também as adversidades de clima. Esteja sempre preparado para situações como chuva ou frio. Mantenha o capacete e viseira em bom estado de conservação e uso. Utilize vestuário adequado, como botas, luvas, calças compridas, blusa comprida reforçada de couro é a melhor que existe. Vai pilotar à noite? Certifique-se de que a motocicleta está com a parte elétrica, farol e setas em condições adequadas de uso. Diminua a velocidade e redobre a tensão. Para diminuir o ofuscamento provocado por faróis em sentido contrário, oriente-se pela linha de bordo da pista. Normalmente, quando a gente está conduzindo qualquer veículo na rodovia, a gente se orienta pela linha central, é a nossa referência. Mas se vier alguém de lá para cá com farol alto no seu olho, oriente-se pela linha de bordo, a linha marginal da pista. Melhor, porque assim você tira a visão do foco dos faróis de quem vem no sentido contrário. Para transportar o passageiro é outra novela, né? Equipamentos obrigatórios de segurança, o passageiro também precisa. Banco suplementar atrás do condutor ou em carro lateral, que é aquele carrinho acoplado, é o lugar certo para transportar o motociclista. Não vai ficar transportando passageiro aqui em cima do tanque quando é criança, porque isso é errado, tá bom? Orientar como o passageiro deve se comportar nas curvas. Gente, quem pilota a moto sabe disso. A moto, você vai fazer uma curva, você não vira o guidão dela, não, igual de bicicleta, não. A moto, você deita ela, você joga o corpo para a direita, ela faz a curva para a direita. Você joga o corpo para a esquerda, ela faz a curva para a esquerda. Se quem está lá atrás não tiver sido orientado e não tiver hábito de andar em garupa de motocicleta, na hora que você, piloto, jogar a motocicleta para a direita, ele vai jogar para o lado oposto. Aí ele te arrebenta. Porque você precisa jogar a moto para a direita para fazer a curva, ele joga para o outro lado, você não consegue fazer a curva e o acidente acontece. Então oriente ele. Pergunta a pessoa, você tem experiência para andar em garupa de moto? Não, não tem. Então é o seguinte, moto não vira guidão, eu preciso tombar ela. Quando eu tombar para a direita, você vai junto comigo, tá? Ah, mas não sei muito bem o jogo aqui. Então, ao invés de você segurar na alça atrás, segure aqui na minha cintura, que você acompanha meu corpo, ó. Tá? Não fica com vergonha, não. Se for homem agarrando, é melhor agarrar na sua cintura, porque vocês dois caírem, tá? Não se preocupe com isso, não. Isso é o de menos. Então tá, oriente ele, ó. Joga comigo o corpo, vai, volta, junto comigo. Procure fazer o mesmo jogo que eu faço. Não faça contrapeso, não, senão você me quebra, eu não consigo fazer a curva. E para finalizar essa matéria de direção defensiva, eu quero chamar a atenção de vocês quanto a isso aqui. Há pessoas que bebem e vão dirigir. Outros usam medicamentos controlados fortes que causam sonolência, perturbação e também estimulantes. Não é recomendável nenhum consumo de qualquer substância que venha provocar alterações na sua capacidade psicomotora. Olha, maconha, cocaína, LSD, álcool, ribite e outros são normalmente usados por motoristas aí no trânsito. Tais substâncias prejudicam a capacidade de percepção e concepção da realidade, além de produzirem alterações no funcionamento cerebral. Vale ressaltar que a lei prevê punições severas para quem dirige estando sob efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Direção defensiva, matéria espetacular que vocês vão usar o tempo todo enquanto estiverem dirigindo, já com a sua habilitação. Isso cai em prova demais, no mínimo 5 questões. Então presta atenção, é uma materinha tranquila, não dá para ficar comendo mosca aí não, hein? Fizeram as anotações, pegaram os macetes, guardaram tudo? Ok, vamos partir para primeiros socorros agora.